Mais um ano para brigar contra o rebaixamento. Mano do céu, hein? Dificílima a situação do Vascão da Gama, mas pelo menos os jogos contra os elencos mais caros do país acabaram. Quer dizer que vem uma sequência simples? Não! Tem jogo simples pro Vasco não, irmão. Vasco da Gama, vai, Breno, manda aí. Vamos lá, ontem o Vasco começou o jogo com uma linha de 3, só que mais uma vez os planos foram frustrados, porque o Rojas saiu logo no início do jogo, após uma pancada na cabeça, inclusive pelo protocolo de concussão. Ele não pode jogar no domingo, mas não tá com nenhuma complicação não, tá? Ele tá ok, mas pelo protocolo não vai poder jogar no domingo contra o Cruzeiro em São Januário. Vamos ouvir o Álvaro Pacheco, ele falando que sabia das dificuldades dos dois primeiros adversários que ele enfrentaria, vindo pro Vasco, Flamengo e agora o Palmeiras, e ressaltou algumas evoluções, principalmente na questão da coragem. Vamos ouvir Álvaro Pacheco. Primeiro dizer que é evidente que encontramos dois adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutam por objetivos a ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes dois jogos difíceis, de grau de dificuldade elevada, mas olhando para aquilo que foi o crescimento do último jogo para este jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível do jogo, porque principalmente a nível de coragem. Foi uma equipa que também lidámos com o Palmeiras, que esteve muito forte, principalmente numa primeira parte do controle. Então tá aí o Álvaro Pacheco, nesses dois primeiros jogos dele, 1 gol marcado e 8 sofridos. O Vasco, em 2 jogos, tomou 58 finalizações, 58, sendo 24 em gol. Em 8 jogos do Campeonato Brasileiro, são 2 vitórias e 6 derrotas. 19 gols sofridos, a pior defesa do campeonato. Hoje o Vasco é o 14º, com 6 pontos. O Grêmio, que está acima, em 13º, o Corinthians em 15º, que está abaixo, e o Fluminense em 16º. Esses 4 clubes estão com 6 pontos também. O Criciúma abre o Z4, mas com 2 jogos a menos e 5 pontos, 1 ponto a menos que o Vasco. O Atlético Goianiense, que é o 17º, também tem 5 pontos, mas está aí com os 8 jogos. Para domingo, enfrentar o Cruzeiro em São Januário, temos o retorno do João Vitor, que cumpriu suspensão ontem, e provavelmente o retorno do Payet. A gente vai acompanhar hoje a situação do Payet e amanhã também, para saber se ele joga no domingo ou não. Então é isso. Mais uma derrota do Vasco, 2-0 para o Palmeiras. O Vasco ali na porta ainda do Z4, vendo o pessoal de cima se desgarrar e ficando na parte de baixo. Agora já são 6 derrotas em 8 jogos. 6 derrotas em 8 jogos, é uma campanha muito ruim. Pelo menos no momento não está na zona de rebaixamento, mas tem times na zona de rebaixamento com um número menor de jogos. Cara, vai ser, infelizmente, era um outro prognóstico com tudo que está acontecendo, ainda a situação da 777 subjúdice, né? Não acredito que a empresa, pelo que tem se apresentado, vai voltar a administrar o Vasco. Acho uma situação difícil. Mas não dá para garantir isso, porque tá a decisão judicial rolando. Ainda também não há pelo que a gente vê, uma certeza sobre uma nova empresa que vem administrar a SAF do Vasco da Gama. Por enquanto, o Pedrinho, né, com o Vasco Associativo por ali. Não sei se tem uma segurança financeira hoje o Vasco para ter os jogadores que tem, os jogadores que a 777 contratou errado, mas tem que cumprir ali o que tem pela frente. Cara, um cenário extremamente preocupante. E por mais impressionante que seja, eu acho que é ainda mais preocupante do que no ano passado. Porque há essa incerteza administrativa, incerteza financeira. No ano passado, por mais que as coisas foram muito complicadas e foi até a última rodada, a gente sabia que a 777 na época ia pagar em dia e não, né, deixou de pagar, não atrasou salários e tudo mais. Pelo menos isso. Hoje eu tenho essa preocupação. Eu acho uma situação pior do que a situação do ano passado. E no ano passado, lembrando, o Vasco salvou, repito, na última rodada, Gabriel Farias. Me parece realmente que esse ano tem um cenário um pouquinho mais complicado por conta dessa guerra de bastidores, né? Um treinador que chegou contratado por um, mas não está respaldado por outro. Além de toda essa falta de estabilidade fora de campo, dentro de campo, faz 2 jogos com o novo treinador. Nem aquele efeito da chegada do novo treinador, o Vasco não teve. Não piorou. Eu acho que eu já falei isso, eu era contra a demissão do Ramon Dias. Mas ele pediu demissão. Até agora a gente não entendeu direito, né? O Vasco foi muito afobado pra demitir porque tinha tomado uma goleada do Criciúma. O problema agora tá aí nas mãos. Assim, o Álvaro Pacheco, não adianta você encher o time de zagueiros e não dar proteção. É verdade. Pode escalar 38 zagueiros. Se não tiver gente dando proteção, você vai ser bombardeado.
58 finalizações sofridas, né? em 2 jogos. 24 na direção do gol. Não há goleiro no mundo. Pode ser o Alisson, Ederson, Neuer, mas quem aí? Courtois, quem você quiser colocar. Não há goleiro que suporte tamanho bombardeio. 8 gols sofridos, cara. Que vergonha também. E era pra ter sido muito mais se o Palmeiras não fosse tão incompetente. Então, assim, não adianta encher o time de zagueiros e botar o Galdames como um dos volantes na proteção. Zé Gabriel fica como o único volante. O Zé Gabriel, bem acompanhado, ele já tem dificuldade. Acompanhado do Galdames, ele fica com espaço pra cobrir o tempo inteiro. Cara, não faz o menor sentido. Assim, não é possível que o Pacheco não percebeu isso. Ele teve cerca de 10 dias antes do jogo contra o Flamengo. Eu acho que mostra um desespero, cara. E teve mais 10 dias antes do jogo contra o Palmeiras. Mostra um desespero. Porque quando ele aceita a proposta, Gabriel Farias, ele chegaria num cenário ruim, que tinha tomado 4-0 pro Criciúma, mas eu acho que quando ele se deparou com o que é o Vasco da Gama, hoje ele se desespera. Porque ao mesmo tempo ele tá querendo ter o controle e colocar o estilo dele de treinamento e tudo mais, mas no momento que ele vai enfrentar os 2 melhores elencos do país, um momento de troca política, cara, é uma confusão absurda. E num país que ele não tá adaptado, não conhece o futebol brasileiro, enfim, é muito difícil essa situação, assim. E aí, essa situação do Álvaro Pacheco não conhecer tão bem o futebol brasileiro, eu acho até que desconecta ele da realidade, porque ele foi pra coletiva dizer que o Vasco melhorou, que o Vasco defensivamente foi mais organizado, que o Vasco esteve mais estabilizado na defesa. Gols, né? Só se for por isso. Ah, pô, mas aí, né, Cantarelli, pelo amor de Deus, tomar menos que 6 gols era a obrigação dele. Ele foi bombardeado, ele não levou 6 de novo. Porque o Palmeiras foi incompetente nas finalizações, porque o Palmeiras não foi tão efetivo quanto o Flamengo. Então, assim, essa desconexão da realidade, repito, vai fazer o Álvaro Pacheco rodar rapidinho. Se ele não vencer o Cruzeiro domingo, ele tá na porta da rua praticamente. Já tá. Porque ele não é o treinador do Pedrinho. Ele chegou no meio daquele processo todo. O time do Cruzeiro não tem grandes jogadores como tem o Palmeiras, é um time organizado. Mais organizado que o Vasco. Inclusive um modelo, um exemplo para o Vasco se mirar na temporada, porque o Cruzeiro, com investimento até baixo também, né, na transição ali, também na transição entre donos da SAF, o Cruzeiro tá fazendo uma campanha ali, ó, tá ficando na parte de cima da tabela, 7º lugar com 13 pontos, tá somente 4 pontos do líder. Não vai brigar por título, mas pelo visto não vai passar perto. E o Álvaro Pacheco, se não arranjar essa vitória no domingo, eu acho, olha, que já vai ficar na porta da demissão. Ele não é o treinador do Pedrinho. O Pedrinho não tem obrigação de dar respaldo ao Álvaro Pacheco. Quem contratou a 777 com a sua direção tinha a obrigação, então, de dar esse respaldo. Mas, como você tem uma mudança de comando, o Pedrinho não deve estar nada confortável com essa decisão pela contratação do Álvaro Pacheco. Em caso de mais uma derrota, Cantarelli, eu acho até que se tivesse levado uma outra goleada pro Palmeiras, já deveria ter até rodado. Não que eu concorde tanto com isso, mas me parece que é o caminho que ele vai tomar. Agora, ele tem que se conectar com a realidade. Botar outro volante do lado do Zé Gabriel. Bota o Hugo Moura, pô. Ah, não é ruim também, não é tão bom. Problema, mas o Galdames sem função não faz o menor sentido. É que ele faça o básico também. Se ele não fizer o básico, aí se ele não fizer o básico, vai ser difícil ganhar do Cruzeiro, vai ser difícil ganhar do Bahia, do Criciúma. Imagina ganhar do Flamengo, do Palmeiras. É, verdade. O que será que Álvaro Pacheco fará no time do Vasco pensando no jogo de domingo contra o Cruzeiro? Ele só vai ter o jogo de amanhã, basicamente, porque hoje foi aquele regenerativo, a gente não teve muitas mudanças, e amanhã ele vai ter o treino com todo o elenco à disposição, é claro. Quem está à disposição, amanhã no CT Moacir Barbosa, e aí a gente deve ter pistas do time, né? Se ele vai manter a formação que ele começou ontem, sei lá, um 5-3-2, um 5-2-3, né? Ou um 3-4-3. Mas o Vasco ontem teve uma linha de 5 defensores, 2 volantes e 3 atacantes. É um time que não tinha meio de campo. Só que com a lesão do Rojas, ele colocou logo um volante. Até perguntei pro Farias, né? Será que ele não vai botar um volante? E aí a gente debateu e tal, acabou que entrou um volante. Entrou o Juan Esforça, que, convenhamos, também não colaborou tanto ontem, debatemos sobre isso. Galdames também, mais uma partida péssima. Gabriel Farias até o escolheu como bananada. O Galdames levou a bananada do Gabriel Farias. Mas assim, o Álvaro Pacheco tem que mexer nesse time. Alguma coisa ele vai ter que fazer. Com o retorno do João Vitor confirmado e o provável retorno do Paê, a gente deve ter mudanças nessa equipe do Vasco aí para domingo. Vamos aguardar, tem o treino de amanhã ainda. A situação é essa, o Vasco no Brasileirão com a pior defesa, 19 gols sofridos e 6 derrotas em 8 jogos. O Vasco com aproveitamento aí de 25% até aqui nesse campeonato. Vem mais um jogo decisivo pro Vasco, passou aí por os dois adversários mais difíceis e foi horrível. Uma catástrofe. Foi. Não só a questão do resultado, porque a derrota era óbvia. A gente já imaginava que o Vasco perderia pro Palmeiras e perderia pro Flamengo. O problema é o desempenho. É uma quantidade absurda de finalizações sofridas.
Eu acho que o Portuga da Boina, ele não entendeu onde ele tá. Ele não entendeu o barco que ele tá entrando. E, desculpa, tá? Eu sei que não tem nada a ver porque eles são amigos. Fala, Rodrigo Machado. Eles são amigos. O Abel e o Boina são amigos. Sim, teve presente, troca de vinho e Cara, tudo mais. O Vasco tomou de 6 do Flamengo, tomou de 2 do Palmeiras, porque o Palmeiras foi humilde. Tirou o pé, puxou o freio de mão. Aí o cara, antes da coletiva ontem, eu tava acompanhando do ao vivo ali, ele foi na coletiva do Palmeiras e, pô, recebeu um presente. Cara, então, com todo o respeito, era a hora dele, pô, entrega depois e tal. Pô, ele deu um sorrisinho, cara. Repito, Pô. o Álvaro Pacheco não entendeu onde ele tá se metendo. Tá faltando o senso de urgência. Alguém tem que falar pra ele, pô. A gente percebe pelo time que ele tá colocando em campo, né? O time marca fofo, né? Eu critiquei os zagueiros e tem que ser criticado mesmo. Todos eles. O Léo, no primeiro gol do Vasco, no primeiro gol do Palmeiras, é uma vergonha, né? Ele vai correndo pra trás, o Estevão vai conduzindo a bola, ele não precisa dar um drible. O Léo corre pra trás, corre de costas. Quando ele vê, acabou o campo, o Estevão cruzou o gol do Piquerez. E o Maicon? Você viu o Maicon? Ele tá olhando nada. O lance começa num cruzamento. Ninguém. O lance começa num cruzamento ridículo do Maicon e termina no Léo correndo pra trás. Tinham 9 jogadores do Vasco dentro da área. E o Piquerez entrou sozinho pra fazer o gol. Então, assim, o Palmeiras nem se esforçou pra fazer o gol. Mas o principal problema hoje não é nem o miolo de zaga, que é um problemaço, mas sim a falta de proteção. A proteção brincadeira. Quando o Rojas se machuca, e é no começo do jogo, o próprio Bena falou sobre isso, né? O cara da Boina, ele coloca o Esforza. Que não se esforça nem um pouco pra marcar. Você não mandou essa. Mas é porque aconteceu. Assim, pra marcar o Estevão no segundo gol. Eu vi o Fábio Azevedo falando sobre o Esforza. O Estevão, verdade. Você viu? O Estevão se assustou, cara. O Estevão se assustou com tamanha liberdade dada pelo Léo e dada pelo Esforza. Eu queria realmente falar o que eu penso. O advogado vai ficar feliz. Dos jogadores do Vasco, mas eu não posso pra não tomar um processo. Só o Pirata. Então, eu vou... Só o Pirata Léo Jardim. Sim. Nem o Piton tá salvando mais. Não. Piton falha nesse gol do Esforza. Pior que o resultado é a postura, o desempenho. E o Álvaro Pacheco não entendeu, repito, onde ele tá se metendo. Se ele não tiver o senso de urgência, fechar a casinha, entender que um time limitado precisa jogar fechado, ele tá no time errado. Nesse momento, o Vasco não tem condição de ir pro combate com o Palmeiras, com o Flamengo, talvez com nenhum outro time. Brincadeira. Ele foi de peito aberto com o Flamengo com um a menos. Tava 3-1 pro Flamengo, ele vai e coloca o Rossi em campo. As substituições são... Repito, está faltando senso de urgência pro cara da Boina, que não entendeu a gravidade da situação. É isso aí. E se ele não entender isso no domingo e perder o jogo, eu acho que ele vai voltar pra Portugal. Sinceramente, não seria absurdo. Duas coisas. O Ramon Dias ainda tem contrato, ele tá no bid, tá? Não rescindiu ainda com o Vasco. Não? Não rescindiu, tá no Será bid. que volta, não? E o segundo ponto... Tá querendo dizer que ele pode voltar? Você sabe qual a comparação que eu quero fazer? O Atlético Goianiense vai pegar o Fluminense sábado. O Atlético Goianiense é melhor ou é pior que o Vasco? Talvez seja pior. Acho que é pior. O Atlético Goianiense não toma 50... estrangeiro também. Não, Jair Ventura, Jair Adventure. Os times do Jair Ventura não tomam 59 finalizações em 2 jogos. Não, porque ele também fica... Ele entende a limitação do time dele. E joga de acordo com o resultado que ele precisa. Tá na zona de rebaixamento? Tá, o time é fraco, gente. Gostei da analogia. O zagueiro do Atlético Goianiense é o Alex Vinícius. É um bom zagueiro para os padrões do Atlético Goianiense. O time está na zona de rebaixamento. Mas não toma 59 finalizações em 2 jogos. O Vasco não pode nunca tomar 59 finalizações em 2 jogos. 18 bolas no gol contra o Flamengo. O Vasco não pode tomar 6 do Flamengo nem de time nenhum. Enquanto o Álvaro Pacheco não entender onde ele tá, o Vasco vai continuar sofrendo desse jeito.